Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o seu nome, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos diante da sua palavra para mais uma mensagem ao nosso coração. A minha oração é que Deus esteja falando ao seu coração, ao meu coração, através da mensagem de hoje. Eu quero trazer ao amigo, ao meu irmão, uma mensagem, uma história inusitada na Bíblia Sagrada, de um acontecimento inusitado também, sob a direção e proteção de Deus ao povo de Israel. Estamos falando sobre as revelações de Deus ao homem, e pela sua permissão, nós estaremos trazendo mais uma revelação de Deus a Moisés, o homem de Deus. Nós vamos ler um texto que está em Êxodo, capítulo 14. Eu quero ler o versículo 15. A Bíblia Sagrada diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não é hora de parar. É o nosso assunto nesta mensagem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos por estarmos diante da Tua santa e bendita presença e da Tua palavra. Fala ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus. Traz ao nosso coração grandes e preciosas lições através desta revelação do Senhor a Moisés e através deste grande acontecimento. Oramos com gratidão no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Não é hora de parar. Você já pensou em parar na vida alguma vez? É possível que sim. Bem, vamos para a palavra de Deus e veremos que Deus tem razão. Não é hora de parar, por pior que seja a situação da nossa vida. Deus sempre vai dizer que marchemos. Deus sempre vai mandar que andemos. A história em foco trata da viagem de Israel pelo deserto à terra prometida. É possível que o irmão e o amigo estejam lembrados que na lição anterior nós falamos sobre Deus se revelando a Moisés para incumbi-lo de uma grande missão: tirar o povo dele do Egito, que estava sob a escravidão de Faraó. E neste momento nós estamos vendo agora Israel, depois de 430 anos de escravidão, saindo alegre, feliz, sob o mandado de Deus, sob as ordens de Deus, sob a liderança de Moisés. Empreenderam-se numa viagem de 40 anos. Eram milhões de pessoas naquele momento livres da escravatura. Então eles adentraram ao deserto rumo à terra prometida, a terra que manava leite e mel. Exatamente aquela terra que Deus havia prometido a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus se revelou a Abraão e disse: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Era a terra de Canaã, e a Bíblia diz que Abraão saiu de Ur e chegou em Canaã. Então, aqui nós encontramos Israel nessa caminhada diretamente para a terra prometida, sob a liderança de Deus e também, humanamente falando, sob a liderança de Moisés e Arão, seu irmão. Mas de repente nós encontramos Moisés travado, impedido de prosseguir a viagem. Estavam eles diante do Mar Vermelho. Olha que impedimento tão grande, que embaraço Deus havia colocado diante daquele povo para não prosseguir a viagem. Agora nós temos que pensarmos, junto com Israel, o que fazer no momento como este? Atrás de si estava o exército furioso de
Faraó, que vinha para matá-los, armados até os dentes, furiosos, enraivecidos, tendo-os como inimigos número um. À frente deles estava o Mar Vermelho. De um lado e de outro estava o deserto. Não tinha saída. Para onde fugir no momento como este? Mais ou menos aquela expressão que o salmista usou. Levantarei os meus olhos para os montes e direi, de onde vem o meu socorro? Na verdade, nesse momento, Israel estava diante de um impedimento enorme. Neste momento, ele estava diante de uma impossibilidade. Aí nós temos três opções: parar, voltar ou se entregar aos seus inimigos. É melhor falar com Deus. É melhor perguntar para Deus o que fazer nesse momento. Foi exatamente isso que Moisés fez. Moisés se vira para Deus, apresenta a situação terrível e caótica diante de Deus. O povo naquele momento reclamava, gritava e dizia por que saímos do Egito para morrer no deserto, e parece que eles tinham razão naquele momento. As suas reclamações, na verdade, tinham fundamento, porque eles estavam diante da morte. Eles estavam vendo diante de si a morte, a execução no deserto. É neste momento que Deus se levanta, Deus se revela a Moisés e diz o texto que lemos: Moisés, dize ao povo de Israel que marchem. Dize ao povo de Israel que caminhem, que não parem. Deus estava dizendo, diga para o povo que não é hora de parar. É hora de caminhar. Mas caminhar como? Diante de Israel estava o Mar Vermelho. E Deus pede ao povo para caminhar. Você acreditaria neste momento? Você continuaria caminhando? Fica difícil, não fica? É nesse momento, querido, que Deus nos traz grandes lições para as nossas vidas. É nesse momento que Deus quer falar conosco, se revelar a nós, para trazer às nossas vidas grandes e preciosas lições. Vamos ver agora que os nossos limites, ou os limites do ser humano, são a grande oportunidade para Deus agir. Acredite nisso. Quando estamos diante de impossibilidades, que não vemos saída, que estamos no limite da nossa capacidade, é exatamente ali que Deus aproveita este momento para fazer grandes coisas. Ele se levanta para agir. Foi exatamente isso que aconteceu na vida daquele povo no deserto, diante do Mar Vermelho. Eu quero ler para o amigo e o irmão um texto maravilhoso, que está também no capítulo 14, a partir do versículo 19. Escute o que diz a Bíblia Sagrada. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a nuvem, ou seja, a coluna de nuvem que se retirou de diante de Israel e agora se colocou atrás de Israel. Observa que aquela coluna de nuvem que protegia do calor do dia se retirou e ia atrás deles. A coluna de fogo que fornecia luz para a caminhada durante a noite retira e vai também atrás deles. Qual a razão? É lógico, não precisa ser um cientista para entender que a partir do momento que a luz e a nuvem estão atrás de Israel, fornecia luz para Israel, mas para aqueles que estavam atrás, forneciam agora escuridão. É exatamente isso que aconteceu naquele momento. Os versos até o versículo 27, se você quiser ler, do 19 até o 27, vai ver que naquele momento, na claridade para Israel, na proteção de Deus para Israel, eles caminhavam. Porém, os egípcios estavam agora nas trevas. E eles dificultosamente conseguiam andar, por duas razões. Primeira razão, as trevas. Segunda razão, quando eles entraram, ou quando eles continuaram andando,
Deus agora tirou-lhes toda a sua proteção. E Deus iria causar ainda mais prejuízo para os inimigos de Israel. Deus estava com Israel naquele momento. O texto continua dizendo, no versículo 20, que ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, quer dizer, para os egípcios, e para Israel era claridade durante a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Deus estava no meio. Deus estava bem presente na angústia. Deus estava bem presente no momento difícil de Israel. O verso 21 diz que Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar então tornou-se em seco e as águas foram partidas. Quando Moisés estende a sua mão sob a direção e orientação de Deus sobre o mar, as águas se partiram, se abriram e aparece o caminho no meio do mar. O verso 22 diz que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Agora estavam protegidos de um lado, protegido do outro, protegido na retaguarda e o caminho aberto na frente para continuarem andando. Deus é simplesmente maravilhoso. Deus é singular. Deus é soberano. Ele age no momento mais difícil da nossa vida. O verso 23 diz que os egípcios também seguiram e entraram atrás deles com os cavalos e Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. Agora imagina o que possa ter acontecido nesse momento. Agora Israel estava atravessando o mar a pé enxuto. Faraó e o seu exército também entraram atrás de Israel. Eles agora estavam no meio do mar. Isto a pé enxuto também. Mas olha o verso 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Deus agora começa a agir de novo a favor de Israel. Continua, aliás, agindo a favor de Israel contra os seus inimigos. O verso 25 diz: e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. É naquele momento que os egípcios, os inimigos de Israel, viram que Deus se levantou, Deus se moveu, Deus agiu a favor de Israel contra eles. E o verso 26, Deus agora fala com Moisés. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Deus ordena mais uma vez Moisés. A primeira vez ele ordena que coloque a sua mão na água, estenda a sua mão sobre a água, as águas se abriram. Coloca agora ou estende de novo a tua mão sobre as águas e as águas voltam agora a cobrir a Israel, ou seja, a cobrir aos egípcios, a Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros também. O versículo 27 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Olha o versículo 30, o que a Bíblia Sagrada nos diz. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Agora eram apenas corpos mortos. Todos eles, sem exceção, morreram.
todos os inimigos de Israel morreram. Deus havia agido no momento mais impossível da vida de Israel. Meu querido, meu irmão, que lição ou que lições poderíamos tirarmos para nossas vidas nesse texto interessante, nesse momento, nessa passagem, nesse acontecimento da vida de Israel? Será que Deus tem alguma lição para nós? Sim, nós temos aqui 5 grandes lições que eu gostaria de rapidamente trazer para o amigo, para o irmão. Você já esteve num momento terrível, assim, da sua vida, que você pensou em chutar o pau da barraca, em desistir de tudo, abrir a mão de tudo e largar tudo para trás? Deixar tudo ao léu? Eu acredito que sim. E dizendo a verdade, pensando bem, muitas vezes isso tem acontecido na nossa vida. Pessoas que nesse momento, quem sabe, que está me ouvindo, pastor, eu já pensei em desistir de tudo. A minha vida tornou-se um inferno. Parece que eu fui vencido. Parece que os problemas são maiores do que as minhas forças. Parece que a minha vida está um sufoco. Parece que eu estou no fundo do poço. Para mim, a vida não tem mais sentido. Para mim, é melhor morrer do que viver. Muitas pessoas fazem isso. Querido, acredite, é exatamente neste momento que Deus se levanta. É nesse momento que Deus age, quando nós damos lugar a Ele. Ele disse, clama-me e responder-te-ei. E eu abrirei as portas, eu quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros escondidos. Eu abrirei caminho diante de ti. Não desanime, não volte atrás, não pare, erga a cabeça. Veja o que Deus pode fazer num momento como esse da nossa vida. A primeira lição que nós temos aqui, que Deus traz para nós, é que as nossas impossibilidades é apenas uma parada. Israel fez apenas uma parada, mas uma parada para quê? É uma parada, ou um ponto de parada, primeiro, para vermos o quanto nós somos fracos. Israel, naquele momento, sentiu o quanto realmente era tão fraco diante da impossibilidade. Deus faz isso conosco. A segunda lição que nós temos aqui é um ponto de parada para reflexão e vermos quanto Deus é poderoso. Uma terceira lição que nós temos aqui é que é um ponto de parada para aprendermos uma grande lição sobre o impossível das nossas vidas. E a quarta lição que nós aprendemos é um ponto de parada. As nossas impossibilidades é um ponto de parada para vermos onde Deus nos mostra o fim da vida daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 4, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 18, ele diz, e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Exatamente essa impossibilidade é um ponto de parada para vermos o fim da vida daqueles que servem a Deus e vermos também o fim da vida daqueles que servem ao Senhor. Israel continuou andando, atravessou o mar, as águas voltam ao normal, eles continuavam andando, porém todo o exército de Faraó estava agora morto na praia do mar, é o que diz a Bíblia Sagrada. Querido, acredite, a Bíblia determinou um dia, na palavra de Deus, em que Jesus Cristo voltará a este mundo. No capítulo 24 de Mateus, ele disse daquele dia, ora, porém ninguém sabe, porém será como nos dias de Noé. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam até o dia em que veio Noé, aliás, o dilúvio, e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele disse que estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Veremos um dia o final da vida daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Você já é uma das pessoas que faz parte do exército de Deus ou ainda faz parte do exército de Faraó? Tome cuidado. A única saída para as nossas vidas é Jesus. Ele quer agir nos momentos difíceis da nossa vida. A quinta lição que nós aprendemos aqui é que é uma parada para vermos o quanto nós não precisamos sermos fortes em nós mesmos.
Basta confiar em Deus. Israel não precisava ser forte em si naquele momento. Não, ele precisava apenas e unicamente confiar em Deus. Deus fez as águas abrirem, Deus ordenou que eles andassem, que eles marchassem, então naquele momento era simplesmente hora de partir, hora de caminhar, hora de andar, não é hora de parar. Não precisa ser forte em si mesmo, basta confiarmos em Deus e Ele vai agir. Ele age nos momentos impossíveis da nossa vida, nos momentos de impossibilidade e fraqueza humana, quando damos lugar a Deus, Ele vai se levantar, Ele vai agir. Aconteceu com Israel, aconteceu com todo o povo de Deus. Foi assim com os heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, um capítulo que eu aconselho que você leia em casa. Como eles venceram simplesmente pela fé. Crê somente e Deus estará agindo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. O Senhor te abençoe. O Senhor faça que você reflita sobre aquilo que você ouviu. Dê lugar a Deus nas suas fraquezas. Que nós demos lugar para o Senhor agir no momento quando nós não podemos, quando estamos no limite da nossa vida. Deus é especialista nesse tipo de milagre. Deus te abençoe. Deus te guarde. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Até a próxima mensagem e lição, se o Senhor nos permitir.